louvamos teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Tu és adorado em nosso meio. Tu és adorado em nossas casas. Tu és adorado em nossa cidade. Tu és adorado nessa nação e entre as nações. Tu és adorado nos céus e na terra. Aleluia, bendito seja o teu nome, Deus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Vocês estão na paz? Olha, sabe, enquanto nós estávamos, muitas palavras saltou no meu coração. E algumas coisas eu acredito que vão ser proféticas para vocês hoje. Então, eu queria começar abrindo a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Eu vou fazer minha introdução pessoal usando a introdução de Paulo. Vamos lá. Ousado, é ousado. Romanos 1. Vou saudar a igreja essa noite. Capítulo 1, versículo 8 em diante. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês. Porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Amém? Amém? Eu vim de Portugal. Eu ouvi de vocês. Amém? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Pelo menos comecei agora, aprendi. E em todas as minhas orações, vocês podem ter certeza que vocês vão fazer parte delas, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Amém? Esse era o desejo de Paulo com relação à igreja de Roma. Paulo, ele vivia em Corinto, e ele conheceu irmãos de Roma, que estavam vivendo em Corinto. Dois irmãos que nós vamos falar um bocado sobre eles hoje, com a graça de Deus, Áquila e Priscila. E esses irmãos trouxeram notícias a respeito da igreja de Roma. E quando Paulo ouviu falar do que Deus estava fazendo na igreja de Roma, aquilo acendeu a chama no coração dele e um desejo incessante de ele estar com aqueles irmãos. Sabe, eu moro em Portugal há quase 5 anos. Eu sou casado com a Pamela, minha esposa. Temos 2 filhas, Paola e a Giovana, uma de 10 e uma de 7. E nós fomos enviados pelo Ministério Mevan, lá de Itajaí, para Portugal, para coordenar, estabelecer uma base missionária e coordenar uma frente missionária em Portugal e a partir de Portugal. É um desafio que não era uma missão nossa, porque a missão não é individual, amém? A missão é da igreja, amém? A missão é de Deus, e Deus realiza a missão por meio da igreja. Esse é o modus operandi de Deus. Ah, pastor, por que existe então agência missionária, movimentos para-eclesiásticos? Porque a igreja negligenciou a missão. A igreja se fechou em si mesma. Deus também não se prende a ninguém. Amém? Deus usa os disponíveis. Deus não fecha monopólio com ninguém. Então, no momento que alguém que recebeu um chamado de Deus começa a achar que ele é dono desse chamado, Deus chama outro. Amém? Porque Deus é o Senhor, e o seu lugar ele não dá a ninguém. Ele é o Senhor da seara. Ele envia os ceifeiros. Ele projetou o plano e ele realiza o plano. Amém? Por sua graça, através de nós. Olha que coisa linda. Nós somos privilegiados de participar da missão de Deus. E nós fomos enviados pelo Ministério Mevan em Itajaí. Eu sou de Minas Gerais.
eu conheci a minha esposa e o meu sogro, ainda em Minas Gerais, numa escola de missões, que eu fazia parte da coordenação dessa escola, o Clamor pelas Nações, em 2003. E aí a minha esposa foi fazer a escola, eu achei que ela ia dar uma boa discípula, resolvi discipular no privado, particular, assim, ó, personal, como é que é? Discipleship. E eu tinha uma palavra de Deus que antes de ir para a Europa, que o Senhor me levaria para o sul do Brasil. Me traria, no caso, eu estou no sul aqui, né? Me traria para o sul do Brasil. E eu não conhecia ninguém do sul do Brasil, e de repente eu conheci um pastor do sul do Brasil. Jovem, como o pastor de vocês, cheio de energia, cheio do fogo, cheio de unção. Estava começando um ministério, numa cidade chamada Itajaí. Conhece, não? E assim, falava daquele ministério como se fosse a maior coisa do mundo. Ninguém nunca tinha ouvido falar do ministério, nem de Itajaí. E ele falava com o coração ardendo das palavras e das promessas daquele negócio. Aí eu aproveitei, entrei no gás e falei, não, eu também tenho palavra, tal, não sei o quê. Deus falou que eu vou para o sul e que lá eu vou para a Europa. Ele falou assim, não, então vem. Na hora que eu falei, nossa, esse pastor está me chamando para ir para o sul, estou recebendo um chamado agora? Ah, se eu soubesse que ele faz assim com todo mundo, eu não me sentiria tão especial. Moral da história, eu fui. Você já deve estar percebendo mais ou menos quem é o meu sogro, né? Então, meu sogro é o Luiz Hermínio dos Santos. Eu conheci ele em 2003, o Mevan está completando agora 20 anos. Então o Mevan tinha 2 aninhos de existência. Estava começando. E eu vim... E por 12 anos eu cooperei no ministério, na sede, né? E ali juntos, como igreja, nós começamos a desenvolver aquilo que seria o Mevan Missões, né? Como a gente chama hoje, né? Que é essa extensão do ministério, que faria com que uma igreja local se tornasse uma plataforma, porque antes nós utilizávamos de agências missionárias. E nós começamos a entender, não, mas a missão é da igreja, a igreja que tem que lançar. Esse é o modelo bíblico. Então nós vamos lançar. E nós começamos a desenhar Mevan Missões. Então começamos com um projeto social no Nordeste, que se tornou a Missão Nordeste. E depois o Júnior e eu fizemos uma primeira viagem missionária para a Europa, com o desejo de iniciar então uma frente missionária naquele continente. E assim foi caminhando até que em 2016, eu e minha esposa e minhas filhas fomos enviados para lá. E eu não venho tanto assim ao Brasil, e esse ano ficou mais difícil, esse ano passado ficou mais difícil ainda de vir ao Brasil, né? Tinha uma viagem, cancelaram, aquela coisa toda. E deixa eu dizer uma coisa, por que eu abri com essa passagem de Romanos 1? Porque eu não venho muito ao Brasil, eu não tenho muitas oportunidades de pregar a igreja brasileira mais, desde que eu fui para Portugal. E eu estou particularmente cansado de falar a quem não quer ouvir. Então, ainda lá em Portugal, eu conversei com meu irmão, o Eliel, falei assim, cara, estou muito tempo fora, não conheço mais muitos dos ministérios no Brasil. Falei assim, cara, estou cansado de pregar para quem não quer ouvir, de falar de missões para quem não quer queimar missões, de pregar para quem não quer colocar em prática. Falei assim, me diz aí, me faz umas indicações de alguns ministérios que você fala assim, não, esses lugares é segurança. Então eu ouvi falar da vossa fé. E eu vim aqui hoje, um pouco que eu fiquei aqui, eu já fui mais ministrado, que falei assim, eu acho que eu não vou nem ministrar, eu vou sentar e ser ministrado aqui, porque o que Deus está fazendo através de vocês... Eu falei, uai, sou eu o missionário ou sou eles? Eu acho que eu vou sentar e vou aprender. Porque eu vi uma igreja que entendeu a missão. Que tem no DNA dela, eu ia falar ADN, porque em Portugal fala ADN. Às vezes eu troco um pouco, o português daqui com o de lá. Se eu trocar, se vocês não entenderem, levanta a mão. Que tem no DNA da igreja colocar em prática o que ouve. Sabe, o grande desafio de Jesus, a grande urgência de Jesus no seu discipulado, de 3 anos e meio, o discipulado dele foi muito curto.
ele não tinha tempo a perder. E ele quis fazer o mais rápido possível, no mínimo de pessoas possível, escolhendo a dedo, em oração, ouvindo o Pai, se movendo, ouvindo. Ele falava que ele só fazia o que ele ouviu o Pai fazer. Ele tinha muita precisão, porque ele não tinha tempo a perder. Ele tinha 3 anos e meio para iniciar um movimento que mudaria a história do mundo. Ok? Então, você vê, se você observar as palavras de Jesus, você vai ver que a grande tensão nas palavras de Jesus era de ele falar e não ser ouvido. Mateus 13, quando ele começa a explicar o reino, a primeira das parábolas, ele fala sobre a resposta da terra à semente. E ele compara no seu famoso Sermão da Montanha, no final de todos os ensinamentos preciosos que ele dá, de Mateus 5 a 7, ele compara, então ele faz uma comparação. Olha, eu vou comparar 2 tipos de pessoas: os que constroem a casa sobre a areia e os que constroem a casa sobre a rocha. Por quê? Porque Jesus estava interessado, ele não estava nem aí para a multidão, desculpa. Você percebe que Jesus não estava preocupado com a multidão. Ele tinha compaixão da multidão. Ele curou, ele alimentou, mas a preocupação dele estava nos 12. Ele precisava fazer discípulos. Essa era a urgência dele era a missão. Porque ele sabia que ele teria pouco tempo fisicamente nessa terra, depois ele iria para o céu e a sua missão seria outra, que é permanecer para sempre à destra de Deus em intercessão por nós. Garantindo, entrar de uma vez por todas no Santo dos Santos e garantir que a porta fica aberta para sempre. Essa é a função dele. Amém? É onde ele está agora, à destra de Deus Pai nas alturas, garantindo o caminho aberto para nós, para eu e você, e mantendo o Espírito Santo na terra, em nós. Ele vive para sempre para interceder, é o que o escritor de Hebreus fala. Então ele sabia que ele tinha ali uma urgência, ele precisava fazer aquilo rápido. Então ele falou assim: eu preciso que vocês sejam como construtores que constroem a casa sobre a rocha. Quem é? É aquele que ouve a palavra e as pratica. A grande doença da igreja brasileira é ouvir sempre e nunca aprender. Abundância de pregação que nunca é colocada em prática. Isso que adoece a igreja e a sociedade. A sociedade morre porque a igreja fica doente. A igreja fica doente porque ela ouve e não aprende nunca. Aí Deus resolveu dar como diz o meu sogro, um ano pedagógico à igreja brasileira, fechando as portas, limitando várias pregações, conferência, acabando com tudo. Não porque Deus tem um problema com conferência, não tem não. Tenho certeza que Ele dança com a gente na conferência. Quem está com saudade de uma conferênciazinha assim, estádio cheio, descendo, eu estou com muita saudade de muvuca, multidão. Deus não tem problema com conferência, Deus tem problema com desobediência. Que nós vamos à conferência, Ele derrama do seu espírito, Ele nos alerta, nós vamos para conferir, conferência, para conferir. Ele vem, Ele se revela, a gente sai da conferência com tudo para fazer o que precisa ser feito e não faz. Então esse é o problema de Deus, não é com a conferência, é com a desobediência. E a minha alegria de chegar nesse lugar e ver uma igreja que ainda é tão nova, entendeu a missão. Vocês estão aqui para transformar a cidade. Vocês estão aqui, vocês já estão enviando missionário. Meu Deus! E eu sei exatamente o que eu vim fazer aqui. Eu vim fazer o que Paulo queria fazer em Roma: receber de vocês e também compartilhar alguma coisa. O que eu quero compartilhar? Eu quero compartilhar um pouco da grande paixão do meu coração, que são as nações. Porque está pouco transformar a cidade e mandar missionário para a Amazônia. Você tem que mandar missionário para Portugal. Amém? Vocês têm que conquistar as nações. Uma igreja assim tem que ir para as nações. Amém? As nações precisam disso. Amém? Entenderam? Então eu falei assim, então eu entendi. Na hora que eu me trouxe essa palavra em Romanos 1, não é o tema da mensagem.
mas é o meu coração que eu quero partilhar com vocês. Falei assim, olha, e é a minha expectativa. Subiu o hype, o pastor de vocês fez subir o hype. Eu falei assim, caramba, velho, eu vou subir ali, eu vou falar para quem ouve. Uau! Glória a Deus! Isso é muito bom. Por quê? Porque o cenário lá fora, meus irmãos, só vendo, eu não gasto muito tempo tentando explicar. Às vezes as pessoas perguntam, igual o pastor perguntou, eu tento contar um pouquinho, mas eu conto até falando assim, será que falo? Porque assim, eu duvido que as pessoas vão ter uma visão do que é estar lá fora, simplesmente contando. Você precisa ir. É estilo, sabe, Felipe e Natanael. Vai lá, vem ver. Vem e vê. Por isso que nossa primeira ação na missão Portugal foi a expedição Portugal. Por quê? Porque eu vinha para o Brasil, falava, ninguém entendia nada. Eu falei, ok, vem ver. Vem ver. Começamos a abrir caravana. Falei assim, vamos lá, vem, passa 15 dias com a gente, 20 dias com a gente. Vocês vão ver, e aí depois que vocês virem, vocês vão entender o que é o cenário missionário de Portugal. Vamos lavar carro em Portugal, pá. Vamos lá. Abre comigo a sua Bíblia. Que já deve estar aberta, vamos abrir mais. Quem me conhece sabe, eu amo a palavra do Senhor. E amo lê-la. É bom ler. É bom recitar, mas é melhor ler. Quando você recita, você vai recitando, você acaba esquecendo uns detalhes ou outros. Quando você vê, você mudou o que está escrito. Cuidado. Abre aí a sua Bíblia, no livro dos Atos. Vamos lá. Gente, eu vim de longe, vocês vão ter que me aguentar. Aqui é reze chão, né? Aqui é no térreo. Ninguém vai cair da janela, não vai morrer, mas se acontecer qualquer coisa a gente pode orar também. Vamos lá. Atos capítulo, quem pegou a referência pegou, né? Vamos lá. Cadê meu Deus? Atos 16, vamos lá. Eu separei para ministrar com os irmãos um pouco da palavra que arde no meu coração. Digo um pouco porque seria impossível falar tudo isso em apenas uma noite. Mas eu quero passar rapidamente por alguns trechos e compartilhar algo. E eu oro para que pelo Espírito Santo seja o suficiente para que faça com que a semente caia na boa terra que vocês são e o chamado acenda. Amém? Aleluia. Atos 16, versículo 6. Você provavelmente já ouviu a expressão passa a Macedônia e ajuda-nos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Só que eu me dei a liberdade de parafrasear. Coloquei, Brasil, atravessa o Atlântico e ajuda-nos. Brasil, atravessa o Atlântico e ajuda-nos. Há alguns anos, eu gastei os últimos anos no Brasil alertando a igreja brasileira com relação a missões. Fui meio que um pregador de juízo. Por quê? Não porque eu odeio a igreja ou qualquer coisa do tipo. Não, mas é porque eu vi um sinal de alerta muito grande. Há mais de 40 anos, há uma profecia gravitando sobre o país, dizendo que o Brasil seria o grande celeiro de missões dos últimos tempos. E de fato o Brasil é um país que envia muito missionário, está entre os que mais enviam, mas também está nos que mais os missionários retornam do campo. Por quê? Porque o motivo pelo qual o Brasil envia muito missionário não é porque a igreja está enviando. É porque os missionários estão indo. Maioria por conta própria. E vão sozinhos e se arrebentam no campo. Por quê? Porque a missão não era para ser feita por conta própria. Mas eles estão em desobediência? Não, eles são os obedientes. Mas sozinho não dá. Então esse cenário é bem perturbador quando você vem de um continente como que eu vivo, ou de um país como que eu vivo, que as pessoas chamam de cemitério de missionários. Esse ano de pandemia mesmo, que limitou muito a movimentação missionária, eu vi amigos preciosos retornando para o Brasil, porque ficou impossível para eles continuar na missão. E
Então eu entendo que o Brasil ele tem que passar. Há um ano atrás eu estava vindo de Portugal para o Brasil com um amigo meu, um pastor português, para participar de 2 grandes conferências, uma que aconteceu em Belo Horizonte, The Second Wave, e outra que aconteceu em São Paulo, Descend. E eu fico muito feliz de ver a movimentação do Descend, desse movimento missionário que começou nos Estados Unidos, que tocou o Brasil. Mas se eu tiver oportunidade, eu acredito que eu ainda vou ter oportunidade de conversar com organizadores do Descend sobre esse assunto, e quem sabe de ser ouvido, eu vou sugeri-los que eles passem a fazer não mais o Descend no Brasil, mas o Descenders. Não mais o envio, mas os enviadores. Porque no Brasil não falta jovem disposto a levantar o calçado para cima e falar, eu vou. Não falta. Esse nunca foi o nosso problema. Nunca foi. Eu trabalho com despertamento missionário desde o ano de 2001. Eu já vi centenas, milhares de jovens levantando o sapato para cima e dizendo, eu vou. Eu já vi muitos jovens largando tudo, indo para agências missionárias, largando tudo, comprando passagem e indo para outros países. E eu já vi muitos voltando arrebentados, muitos desviados, muitos chamados preciosos perdidos pelo caminho. Porque o problema no Brasil não é falta de pessoas dispostas a ir, é falta de igrejas dispostas a enviar. E por enviar, entenda, segurar o missionário lá. Segurar a corda, né? Como alguns usam o termo, né? Ou, como eu prefiro dizer, né? Ser um braço, missionário precisa ser o ramo estendido de uma árvore, com uma boa raiz no chão. Sustentar esse missionário no campo. Nutrir, enviar mais, manter, organizar, planejar. Essa característica a igreja brasileira ainda não amadureceu. A característica de ser uma igreja enviadora. Mas talvez eu esteja falando para um certo renovo que Deus está fazendo brotar nessa nação. Quem sabe? Sombrio, quem sabe? Eu vi esse DNA aqui. Eu acredito. Eu acredito, amém? Se você acredita também? Aleluia. Vamos lá. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Espera aí. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Um dos trechos mais esquisitos da Bíblia é esse, né? Como assim? O Espírito Santo impediu uma equipe apostólica, Paulo e outros de seu time, de pregar o evangelho em determinada região. Essa Ásia aqui não é o continente asiático, era uma província chamada Ásia Menor, que seria a ponta ocidental da Anatólia, que é aquela península da Turquia. Então assim, eles foram impedidos de pregar naquela região, pelo Espírito Santo. Por quê? Você analisar todo o contexto, você vai ver que assim, Paulo ele queria chegar a Éfeso. Qual era a principal cidade da Anatólia, da Ásia Menor? Éfeso. Paulo queria ir pregar naquela região. Ele tinha pregado já na região frígio-gálata em toda a primeira viagem missionária. Na segunda, que ele está na sua segunda viagem missionária, ele retornou para aquela região frígio-gálata. E então ele estava indo em direção a Éfeso. E nós já vamos entender por que Paulo estava indo em direção a Éfeso. Mas naquele momento, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o evangelho em Éfeso. Por que Jesus impediria eles de pregar o evangelho naquela região? Porque para conquistar aquela região, para conquistar Éfeso, Paulo primeiro teria que atravessar para a Europa. Aí você pensa que essa região, se você tem uma noção de geografia, sabe que a Turquia ela é um país que ela está em 2 continentes. Ela é uma península, uma ponta, na Ásia. Então ela tem ali antigamente era um canal, agora está conectado ali, uma ponte de terra, vamos dizer assim. Naquela época tinha que atravessar de barco. E tem uma outra parte da península que está na Europa. A Turquia está na Ásia e na Europa.
E esse passa Macedônia e ajuda-nos, que nós já falamos, que nós vamos ler daqui a pouco aqui no texto, era atravessar da Ásia para a Europa. E o evangelho nasceu no Oriente, nasceu em Jerusalém, né? Paulo, ele era do Oriente, assim como todos os discípulos de Jesus, assim como o próprio Jesus, judeu, nascido em Jerusalém, nascido no caso em Belém, mas nascido na Judéia. E então atravessar para a Europa seria como que a primeira missão transcultural de fato de Paulo. Que até então ele estava pregando dentro do, vamos dizer, dentro do seu país, né? Que era ali a Turquia. Paulo ele seria turco hoje, analisando dentro do território atual. Sírio ou turco, ali meio na divisa. E ele foi enviado para uma igreja que fica onde hoje é a Síria, a Antioquia, a cidade de onde Paulo e Barnabé foram enviados para as viagens missionárias. Então essa seria a primeira viagem transcultural. Paulo estava pregando o evangelho, vamos dizer, no seu país, e ele tinha o objetivo de pregar em todo o país, e ele estava indo ele tinha saído de uma capital de uma província, ele estava indo para a capital de outra província, que seria Éfeso, uma cidade, talvez a cidade mais importante daquela parte do mundo na época. E o Espírito Santo parou e falou assim: não, você vai ter que atravessar para o outro país. É mais ou menos essa a ideia. Você vai atravessar para um outro continente. Você vai atravessar para uma terra estranha. Não estava dentro dos planos de Paulo, mas era o que Deus estava colocando nele. Se você analisar, você vai ver que Paulo primeiro teve que ir para o lado de lá para depois voltar. Ou seja, primeiro ele teve que ir para a Europa, para depois retornar para Éfeso. Então chegar em Éfeso, mas não sozinho, trazendo consigo Áquila e Priscila. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre esses dois hoje? Eles estão no epicentro dessa mensagem. Talvez Paulo só tinha que ir para a Europa para buscar Áquila e Priscila. Eu particularmente acredito que ele teve que ir para a Europa primeiro para poder viver a experiência transformadora que ele viveu de missão lá. E então também ter essa cosmovisão modificada e chegar ali em Éfeso com uma visão, vamos dizer assim, aperfeiçoada do que era a mensagem do reino que ele carregava, para enfrentar o que ele iria enfrentar em Éfeso, e trazer com ele como apoiadores, não mais Timóteo ou Barnabé ou João Marcos, mas um casal chamado Áquila e Priscila. Talvez não faça tanto sentido para você agora, mas ao longo da mensagem isso vai ficar bem claro. E depois, obviamente, você pode estudar a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo em casa. Você vai amar isso. Por que isso? Porque pode parecer que não, pode parecer que Deus age de forma aleatória, mas Deus não age de forma aleatória, Deus age com estratégia. Todo o plano de Deus está escrito. A irmã que abriu esse culto falou a respeito de Deus ter o controle das nossas vidas, e esse é o ponto. Deus, Ele escreveu as coisas, Ele tem o controle da história. Hoje se fala muito sobre agenda de esquerda, agenda de direita, mas sabe qual que é a grande agenda no mundo? Acima dessas agendas, a agenda de Deus. É uma agenda inabalável. Nenhuma ação humana modifica a agenda de Deus. Nenhuma ação diabólica modifica a agenda de Deus. Ele não consegue. Essa foi a grande lição de Jó, quando ele falou assim: bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, é impossível. Parecia que estava, o livro de Jó parece que que o diabo está deitando e rolando na vida de Jó, e no final ele vai ver que estava tudo na agenda de Deus. E Jó fala: caramba, na minha versão ultra atualizada, eu achava que o diabo que estava fazendo isso na minha vida, mas Deus está por trás de tudo. Não me lembro, acho que foi Lutero que falou que até o diabo é o diabo de Deus. Ele não tem liberdade, ele não faz o que quer. Aleluia. O Senhor zomba dos seus adversários. Por quê? Porque Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem a história nas suas mãos.
Ele controla o fluxo da história. Nós temos maiores, hoje fala sobre spoiler, né? Talvez o pessoal mais jovem vai entender melhor. Fala assim, nós temos o spoiler da vida aqui. Nós sabemos como tudo acaba. Já nos contaram o final da história no início. As escrituras, elas mostram de forma clara. Começa com a criação dos céus e da terra, termina com a criação de novos céus e nova terra. É uma história fechada, onde tudo já está escrito. Deus sabe para onde Ele está conduzindo a história. Ainda como nós o cantamos, né? Mesmo que eu não veja, tu estás agindo. Mesmo que eu não consiga sentir, tu estás agindo. Não é mais ou menos isso que a gente canta? Essa é a lógica. Fala assim, a nossa visão limitada, temporal, espaço, que o ser humano é limitado, espaço temporal, às vezes tem um foco errado a respeito da visão de Deus. Sua visão é mais alta, Ele está vendo o jogo completo. Por isso que Ele diz que somos mais que vencedores, ainda que nós estejamos levando uma surra aqui na terra. Ele olha de cima e fala, vocês já ganharam essa partida e nem sabem ainda, mas eu estou vendo o final. Então nada na Bíblia é coincidência. Missão é feita com estratégia, mas não estratégias humanas e mundanas, estratégia de Deus. O livro dos Atos é o livro mais impressionante para mim, porque ele mostra Jesus guiando passo a passo a movimentação da igreja. E a partir do momento que eu comecei a observar com mais clareza que a viagem, o propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos era mostrar de forma clara como Jesus conduziu passo a passo a ação da igreja para levar o evangelho de Jerusalém aos confins da terra, eu falei, uau! Aí você entende o Espírito Santo impedindo Paulo de ir para determinado lugar pregar a palavra. Ele falou assim, não, você está entendendo? Ele estava tentando ir para Ásia, para Éfeso, aí o Espírito Santo impediu. Aí ele ficou de frente para Mísia, uma outra região, mas ele não queria ir naquela direção, e ele tentou ir ele estava indo para a esquerda, ele tentou subir para a direita, para Bitínia, e a Bíblia fala, o Espírito de Jesus, Lucas ele deixa claro, o Espírito de Jesus não permitiu. Eu falei assim, olha, Jesus apareceu para Paulo e falou, cara, essa é a direção errada, quem lidera a missão sou eu, vai para onde eu estou falando, que vai dar certo. Mas eu preciso alcançar, eu queimo por Éfeso, eu quero alcançar a Ásia. Paulo, vai para Troade, que vai dar certo. Mas a Ásia é para lá, Senhor. Paulo, vai para Troade, que dá certo. E Paulo vai para outra província e para, de repente Paulo está em Troade, ele está no litoral, ele está de frente para o mar, não tem mais para onde ir. Deus falou, para a direita não, para a esquerda não, agora na minha frente só tem o mar, o que eu faço? Aí ele vai dormir, ele para de atrapalhar, né? Ele vai dormir, ele para de atrapalhar Deus. Aí ele tem uma visão noturna, um sonho. E nessa visão aparece um homem com vestes macedônias, ou seja, um homem caracterizado como um europeu, uma outra cultura, uma outra nação para ele. E esse homem vira para ele e fala, passa a Macedônia, atravessa para Macedônia e ajuda-nos. E nessa hora a Bíblia fala, assim que ele teve a visão, versículo 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deixa eu te entender uma coisa, no momento dessa visão, uma chama acendeu, porque o chamado é uma chama acendeu no coração de Paulo. Paulo não tinha uma chama por aquele povo, mas uma chama acendeu dentro dele. Paulo tinha uma chama de pregar o Evangelho na Ásia, ele estava pregando o Evangelho por todas as províncias ao redor, ele queria chegar a Éfeso, mas o Espírito Santo falou, não vai por ali, então ele tentou ir para Bitínia, falou assim, não vai por ali, mais tarde ele vai nessas duas regiões, ele prega por toda essa região, então ele vai para Troade, ele não sabe o que fazer, e então uma chama acende no coração dele, e é isso que pela graça de Deus, eu oro para que aconteça essa noite, que uma chama acenda no teu coração por Portugal, uma chama acenda no teu coração por nações que você não conhece, e você entenda o propósito,
E entenda que missão não é fazer o que você quer, nem o que você gosta. É fazer aquilo que o chamado, que a voz de Deus acende em você e diz: vai nessa direção que vai dar certo. Missão não é realização de sonho pessoal. É um Deus que amou o mundo de uma maneira tão grande que enviou o seu único filho. Isso é missão. Está entendendo? É uma chama que arde e consome, como um fogo nos ossos, que não te deixa dormir, que te tira o sono, que te tira a fome, que te tira os prazeres, o prazer por esse mundo, que muda a sua profissão, que muda a região onde você vai morar. Está entendendo? Que tira paixões da mocidade. Esse é o chamado. É o fogo que consome todos os outros amores. É uma obsessão santa. Paulo ficou obcecado por atravessar para Macedônia. Ele ficou obcecado para chegar na Europa. E depois que Jesus acendeu essa chama dentro dele, ele atravessou. Essa era a estratégia de Jesus. Quando você entender que a missão de Jesus é feita por estratégia, você vai entender finalmente o que Jesus escreveu aos Efésios. Abre lá comigo. Quando Paulo chega a Éfeso, Paulo era um novo homem, depois da experiência na segunda viagem missionária de Paulo. Sabe quando que eu tive encontro com essa realidade? Quando eu fui para a Europa. Quando eu mudei com a minha família para Portugal, cheguei lá de paraquedas, não conhecia, não era conhecido da igreja, não tinha amigos, parentes, tinha uma chama, uma palavra. Então nós começamos a fazer uma sala de oração em casa, que é o que a gente gosta de fazer, que ninguém é de ferro, a gente tem que orar. E ali o Senhor colocou duas palavras que mexeram na minha história, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro eu perguntei: Senhor, como que faz missão na Europa? Aí Deus falou assim: procura o primeiro missionário. O primeiro missionário? Quem foi o primeiro missionário à Europa? Paulo? Então eu estou 5 anos me debruçando na segunda viagem missionária de Paulo. Por isso que eu falei que uma noite seria muito pouco para poder partir tudo que tem aqui dentro. Mas eu quero jogar uma faísca aí. É o suficiente. Uma centelha bota uma floresta inteira a arder. E a segunda palavra que Deus me falou foi sobre Áquila e Priscila. Quando eu comecei a estudar a segunda viagem missionária de Paulo, como Paulo chegou, esse texto, como Paulo chegou à Europa, na hora eu entendi o papel de Áquila e Priscila. E eu estou falando muito disso para que você memorize, porque essa palavra é poderosa para mudar a vida de alguns aqui, e para orientar o próximo percurso da sua caminhada, a sua jornada para sempre. E olhe lá, você não vai começar a nascer uns Áquilas e umas Priscilas por aí. Amém? E Deus falou para mim: eu vou enviar Áquilas e Priscilas para Portugal. Ele falou: você precisa de Áquilas e Priscilas nessa nação. Vamos lá, vamos chegar nisso. Por quê? Porque era essa estratégia de Deus para alcançar Éfeso. Então quando Paulo chega em Éfeso, é o maior avivamento da história do ministério de Paulo. É o que aconteceu em Éfeso. Você lê em Atos 19, é incrível. As pessoas fazendo fogueira em praça pública com livros de magia. Uma cidade inteira abalada pelo Evangelho. Porque Paulo entendeu a estratégia que Jesus estava dando a ele. E aí mais tarde, quando ele escreve a carta aos Efésios, se você abre lá em Efésios, no capítulo 6, você vê aquele texto que gera tantas teologias e tantas coisas, porque são aqueles textos obscuros. Sabe o que são os textos obscuros da palavra? É aqueles que traz referências a coisas que você não acha mais em lugar nenhum. Aí você fica tentando entender o que será que isso quer dizer. Aí começa a especulação teológica. Mas é só colocar o texto dentro do contexto. Coloca a carta de Efésios dentro de Atos 19, dentro da segunda viagem missionária de Paulo.
E você vai entender melhor o que Paulo estava comunicando a eles. E por que Paulo falava o que falava. Atos 6, 12. Tenho certeza que você já leu muito esse versículo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de estratégia de guerra. Paulo entendeu que nós estamos numa guerra espiritual. E não é uma guerra esotérica. Paulo não lutava dando socos no ar, como ele mesmo disse, dando pontapé na bunda de demônio. Não, ele não lutava dessa maneira. Ele lutava com entendimento missionário, as ações deles destruíam principados e potestades, quebravam os domínios. Paulo orientava a sua missão indo atrás. Eu falo que Paulo era tipo sniper. Eu prego muito para jovem, então às vezes eu tenho essas linguagens. Mas sabe o que é aquele, como é que fala? Atirador de elite. Aquele que fica ali, ó. Ele não carrega uma metralhadora. Ele não dá tiro para todo lado. Ele não tem uma bazuca. Ele tem um rifle de alta precisão. Ele só atira para acertar. É um tiro na cabeça. Essa é a função do sniper. Precisão. Estão comigo? Paulo só mirava nas cabeças. Ele falava assim: a gente não fica aqui para fazer guerra com pessoas. Nós não estamos em guerra contra as pessoas. Não estamos em guerra com a igreja, não estamos em guerra com as denominações, não estamos em guerra com os sistemas políticos. Nós estamos em guerra contra o que domina. Então nós precisamos localizar no mapa os domínios e tirá-los de lá. É simples assim. Comece a observar a caminhada de Paulo e você vai ver. Paulo ele ia para uma província, ele passava pelas cidades e ia direto na capital. Por que Paulo ia direto na capital? Porque ele ia atrás das cabeças. Paulo sempre mirou nas cabeças. Sabe o xadrez? Quantos aqui jogam xadrez? Ou pelo menos compreendem um pouco das regras? Poucos, né? Não é um jogo muito popular. Então a maioria de vocês talvez se fosse jogar xadrez ia jogar igual se joga damas. Ia divertir quem sabe jogar xadrez. Por quê? Porque você ia perguntar: como é que é o movimento de cada peça? É assim, 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 beleza, vou jogar. E qual ia ser o seu objetivo? Derrubar todas as peças do outro. Você ia tentar capturar tudo quanto é peça. E você ia achar que ganha quem capturar mais peça. Pergunta mais estúpida que você pode fazer para dois jogadores de xadrez é: quem está ganhando? Não tem ninguém ganhando. Tem quem ganha e tem quem perde, mas não tem ninguém ganhando. Quer dizer, tecnicamente tem, mas só na cabeça. A pessoa que está ganhando sabe que está ganhando. Mas não tem como você analisar o jogo e falar assim: esse tem mais, esse aqui já pegou 3, esse aqui pegou 2, esse aqui pegou o cavalo, esse aqui tem uma torre, um bispo, esse aqui está ganhando. Não, não é assim, não é soma de pontos. Por quê? Porque no xadrez ganha quem captura o rei, é isso. Você não precisa tirar uma peça do adversário. Se você capturar o rei, você ganhou o jogo. Esse é o ponto do jogo, esse é o objetivo do jogo. Xadrez foi um jogo criado para ensinar estratégia de guerra, para ensinar as pessoas a pensar estrategicamente. E Paulo entendia de estratégia. Por isso que ele diz: principados, potestades, dominadores. A palavra dominadores, cosmocratore, e no grego ela fala exatamente de conselho de guerra. Como os comandantes do exército se reúnem para definir as estratégias de combate. Ele fala assim: nós estamos aqui para destruir as estratégias do diabo, para desbaratar os seus quartéis generais. Porque o diabo não domina esse mundo dominando pessoa por pessoa, né? Às vezes quando a gente vem para a igreja, a gente acha que todo mundo está no mundo endemoniado. Não é assim. Ele não domina esse mundo dominando pessoa por pessoa. Ele domina esse mundo dominando principados, potestades e dominadores. É assim que ele faz.
Então, se você acertar as cabeças, você ganha a guerra. Você liberta todo o povo. Estão comigo? Por isso que Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Ele não precisa fazer guerra contra ninguém, ele só tem que pisar na cabeça do dominador deste mundo, guerra vencida. É assim que funciona. Estão comigo? Por isso Paulo queria chegar tanto a Éfeso, e Éfeso era um lugar de principados, de potestades, de domínios. Era a principal cidade de toda aquela província. Quando você lê lá no Apocalipse capítulo 2, você vai ver um pouco sobre isso, né? Outro texto conhecido que menciona Éfeso, né? As cartas de Jesus, lá no livro de Apocalipse, um livro que eu amo, diga-se de passagem. Tem crente que morre de medo desse livro, mas é o único livro que tem uma bênção para quem lê, e outra para quem pratica. O restante é só para quem pratica, aqui tem para quem lê. Vale a pena. Apocalipse 2, você vai ver ali, um texto muito conhecido também, Jesus falando à igreja em Éfeso, dizendo, versículo 2 lá, Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Estuda trabalho, é fruto do trabalho missionário de Paulo naquela cidade, e dos outros irmãos, claro. E tens perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer, tem porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Como é que você volta a queimar no primeiro amor? Voltando a praticar as obras. Senão eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso aqui era uma sentença do fim da igreja em Éfeso. E se você analisar hoje, vai procurar hoje onde está Éfeso, Éfeso não existe mais. Não só a igreja deixou de existir em Éfeso, como nem a cidade existe mais. Porque é isso que acontece com a cidade em que Deus retira o seu candeeiro. O que destrói a cidade é a ausência do justo. Isso, a igreja na cidade salva a cidade. Mas olha o versículo 6, normalmente a gente se atenta muito para o 5 e a gente não observa o 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Há todo um debate a respeito de quem seriam esses nicolaítas, porque afinal de contas só é citado no livro de Apocalipse, e é citado nessas cartas de Jesus 2 vezes. Mas eu acho que é pouco importante quem eram, porque talvez eles nem fossem uma classe de pessoas, porque algumas palavras que simplesmente são transliteradas ao invés de traduzidas. Nicolaítas significa os dominadores do povo. Em outras palavras, ele está dizendo que odeias as obras dos dominadores do povo, as quais eu também odeio. Éfeso tinha perdido o seu primeiro amor, mas ela ainda mantinha um ódio santo contra as obras dos dominadores do povo. O combate deles ainda estava acirrado contra principados, contra potestades, contra os dominadores. E era exatamente ali que eles estavam. Éfeso, se você pegar essas cartas aqui, daqui em diante, de Éfeso até Laodiceia, isso era um caminho que ali tinha, e você vai ver que essas cidades todas, elas eram parte dessa província, mas Éfeso era a cidade mais importante, ali estava a origem. Se você vai 2 cartas para frente, você chega em Pérgamo, e olha o que Jesus fala sobre Pérgamo, uma outra cidade, uma cidade submissa a essa, uma cidade da mesma província, quase vizinha. No versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus disse que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Isso é muito relevante. Era esse lugar que Paulo estava mirando. Por isso Paulo queria ir para a Ásia, mas Jesus falou, não, ainda não. Atravessa para a Europa primeiro.
Porque Paulo sabia que ali havia o trono de Satanás. Ele sabia que ali estavam os nicolaítas, os dominadores do povo. E a guerra dele era contra o que dominava. Contra as forças espirituais da maldade que aprisionavam o povo. Ele sabia que se aquela cidade fosse salva, toda a província seria. Ou mais do que isso. Você lê em Atos capítulo 19. Vai lá, vamos ver a Bíblia. Vamos lá, abre comigo. Bem rapidinho. Atos 19. Paulo lá em Éfeso. Você vai ver que cidade era Éfeso. A capital da província. Nós já falamos sobre uma cidade sujeita a ela, Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. E Éfeso. Atos 19. Versículo 23 em diante. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Paulo estava lá pregando em Éfeso, tá? Já estava acontecendo um avivamento na cidade. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, a deusa Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, aleluia. E não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, não é só uma questão de lucro, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana, que estava em Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ser estimado em nada e ser mesmo destruída, a majestade daquela, presta atenção, a majestade daquela que toda a Ásia e todo o mundo adoram. Olha que cidade era Éfeso. A capital de uma província, onde tinha uma cidade chamada Pérgamo, e onde Jesus disse que o trono de Satanás estava ali. E era uma cidade onde estava um templo que eles diziam que tinham caído do céu por Júpiter, que Diana era filha de Júpiter pela mitologia romana. Deusa lunar, do culto lunar, deusa da caça, aquele monte de porcariada, de mentira. E ali estava o grande, majestoso, conhecido por todo mundo, templo de Diana. Era um lugar de peregrinação do mundo todo. Vinha gente de todas as nações para adorar aquela que era adorada em toda a Ásia e em todo o mundo. E Paulo queria chegar lá. Por quê? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E às vezes a gente pensa que porta é objeto de ataque, né? Como falar assim, não, fica tranquilo, irmão, não vai te acontecer nada, as portas do inferno não podem fazer nada contra você. Como se o diabo andasse por aí dando portada nas pessoas, né? Era assim que me ensinaram quando eu era mais novo. Até que um dia eu parei para pensar, eu gosto muito de ver filme medieval, épico, né? Gosto de ver coisas de guerra medievais e tal, estudar história. E eu comecei a perceber que os tais portões não eram objeto de guerra, era a última defesa de uma cidade. A guerra acontecia em campo aberto. Quando a nação perdia a guerra, sempre tinha lá o comandante que dizia, recuar, voltar, para trás dos portões. E eles entravam para dentro da cidadela, e onde eu moro em Portugal, mas tem cidade medieval, cidadela medieval ainda, castelos. Então eu já vi de perto várias dessas realidades do que era isso. Então tem lá toda a vila, tem o reino pelo fora, eles entravam, eles iam recuando até chegar na cidadela, na última fortificação, a última fortificação para quem já perdeu a guerra, em todas as outras instâncias. O último recurso era recuar para sua maior fortificação e fechar os portões. E então alguém dizia lá dentro, fortaleça os portões, segurem os portões, porque agora o outro exército que já venceu a guerra do lado de fora, ele vai com tudo para derrubar o portão.
Então o que Jesus estava dizendo para Pedro e para os seus discípulos ele falou assim: olha, eu vou daqui a pouco subir na cruz do Calvário, eu vou esmagar, eu vou envergonhar, eu vou despojar publicamente Satanás e os dominadores desse mundo, eu vou ganhar a guerra em campo aberto, ele vai sair correndo para dentro da fortaleza e vai fechar os portões, mas eu vou estabelecer em vocês a minha igreja, e eu garanto para vocês, aqueles portões não aguentam vocês, mete o pé lá e entra! Aqueles portões não têm força para segurar a igreja. É o diabo que está na defensiva, não a igreja. Jesus colocou a igreja na ofensiva. E eu acredito que o único motivo pelo qual o leão da tribo de Judá não voltou ainda é porque ele está esperando a igreja voltar para a ofensiva. Porque agora o mundo está vendo uma igreja covarde na defensiva. E não estou falando por causa de pandemia não, já era assim. Já era assim. Eu vivo todos os dias dentro de uma cultura secularizada, onde a igreja tem síndrome de minoria, se tranca dentro de suas quatro paredes, rezando dia e noite, para que o diabo não derrube suas portas. Enquanto a sociedade está sendo toda tomada pelas ideologias que hoje a gente está com medo de que chegue aqui no Brasil. Nasceram onde? Onde é que nasceram essa ideologia? Onde é que estão os cabeças? Onde é que estão os principados, os potestades, dominadores desse mundo? Você está entendendo? Onde é que a igreja deveria estar guerreando com mais força? Onde estão as cabeças? Foi isso que Jesus fez. Era isso que Paulo fazia. É isso que nós lemos no livro de Atos. Mas não entendemos ainda. Um dia eu estive com uma igreja aqui no Brasil, e eles têm uma vocação muito universitária, e eu falei para ele: vocês estão enfrentando dificuldade dentro das universidades no Brasil? É quando começou aquela contenda toda de doutrinação nas escolas, e por aí vai. Eu falei assim: deixa eu te dizer uma coisa, envia uns jovens aqui para combater a guerra onde o negócio está pegado, onde a igreja já perdeu. Vocês querem lutar aqui? Vamos lá lutar nas cabeças. Vamos lutar nas cabeças. Enviam uns lá para lutar lá na Universidade de Coimbra, de Porto, de Lisboa, de Évora. Vamos combater a ideologia na fonte. Era o que Paulo faria, tenho certeza. É disso que ele está falando em Efésios 6. Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Sabe que esse trono de Satanás, ele era físico, né? E sabe que onde ele está hoje? Ele ainda existe. Acredita que ele ainda existe? Pérgamo nem existe mais, o trono de Satanás ainda existe. Havia um homem, um anticristo, um dos muitos anticristos, figuras, né? Arquétipos de anticristo na história, que queria estabelecer um reino de terror no mundo, um novo mundo na terra, ou como ele dizia, um Reich. Sabe quem é, né? Ele foi lá nos turco-otomanos, mandou buscar o trono de Satanás, e criou um museu em Berlim, Museu de Pérgamo, pode procurar. Tem 2 itens muito interessantes lá: o trono que estava em Pérgamo e a porta de Estar, da deusa da Babilônia, uma das portas da antiga Babilônia. Estão lá em Berlim, porque Hitler entendia de guerra espiritual. Estão entendendo? Quando Paulo atravessa para a Europa, deixa eu acelerar um pouco. Nós vemos aqui no final do texto que nós estávamos lendo no início, vou recuar lá para Atos 16.
E o que você vê depois do versículo 10, ali no versículo 11, diz que ele pega um navio em Troade, segue pela Samotrácia, que era uma ilha no meio do caminho, chega a Neápolis, que era o porto, e ele atravessa e vai direto para Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Paulo só procurava as cidades onde estavam os cabeças. Paulo movia-se estrategicamente. Ele queria desmantelar o reino das trevas. Como? Estabelecendo a igreja de Cristo nos antigos domínios de Satanás. Hoje a igreja vai lá, ela acha que ela entende de batalha espiritual, ela vai para o lugar aqui onde teve morte, aqui não sei o que, ela vai ato profético, ela lava, ela unge, ela faz um monte de coisa, ela expulsa os demônios. Sabe o que acontece se você dizer se o demônio sai? Ele sai. Mas sabe o que acontece depois? Ele volta. Jesus ensinou uma estratégia de batalha espiritual muito simples, que eu vejo na prática no continente europeu. Na prática. Um continente que foi varrido por vários avivamentos, pela reforma protestante e um monte de coisa. Cidades, nações inteiras que foram totalmente transformadas pelo evangelho e hoje estão mortas. Por quê? Expulsa o demônio, ele vai embora. Desocupa a casa. Ele volta e traz 7 piores com ele. Jesus ensinou, não basta expulsar o demônio, tem que ocupar, tem que preencher, tem que estabelecer a igreja e permanecer ali. Entende? As trevas só prevalecem onde não há luz. Acende a luz e mantenha a luz acesa. Não tire a luz dali. Se você tirar a luz, as trevas voltam. Aconteceu um avivamento em Éfeso na época de Paulo. Aconteceu outro avivamento na época de João. João, depois que recebeu a carta e saiu, foi liberto da ilha de Patmos, a história relata que ele foi para Éfeso. E ali nós tivemos mais um grande avivamento através da vida de João, até o final da sua vida. Mas tempos depois, o que Jesus disse, alertou, que iria acontecer se eles deixassem de queimar, se eles deixassem de ocupar, se eles deixassem de se preocupar com a missão, se eles deixassem de se preocupar com Cristo e não consigo mesmo, o primeiro e grande amor. Porque obra, trabalho eles tinham, obra, trabalho não é sinônimo de amor. Teve um tempo no Brasil que nós dissemos que amor é obras. Está errado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, que você pode dar todos os seus bens aos pobres e não ter amor. Amor não é obras. Amor é Cristo, amor é Deus. Amor é Deus no centro da sua vida. Amor é uma vida cheia do Espírito Santo, executando obras por meio de Cristo. No momento em que você se esvaziar de Deus, você pode continuar fazendo as mesmas obras. Conheça o teu labor, conheça a tua perseverança, conheça os teus numerosos trabalhos sociais. Vai ser vazio. E nós vamos ver o Brasil viver a mesma coisa que o continente europeu vive hoje. Perfeição humanista, mas vazio de Deus. De que adianta? Não, é tudo sobre Cristo. Ele é o primeiro amor. E as primeiras obras são aquelas que colocam Cristo em primeiro lugar. Aquelas que não são fruto da nossa vaidade, mas são fruto de paixão por Cristo. Tudo sobre Cristo. Ele em todos. Ele em todos. Tudo em todos. Isso são as primeiras obras. Esse é o primeiro amor. E eles perderam. Mas aqui Paulo, ele atravessa, ele vai para Filipos, ele chega em Filipos, nessa primeira cidade. E o que ele faz? Deixa eu acelerar para chegar em Aquila e Priscila, que eles estão lá esperando, estão lá em Corinto me esperando. Assim, acelera aí, Rafael. Ele chega lá, versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora, Atos 16, 14. Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangei a isso.
Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma mulher possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo, nós clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, vos anuncio o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E você provavelmente conhece a continuação dessa história, mas eu quero parar por aqui, fazendo esse paralelo. Primeira cidade colônia romana da Macedônia, da Europa. Paulo chega num lugar, nem sinagoga tem. É lugar onde mora romano. Era cidade de habitação de veteranos de Roma, alocados pelo imperador Augusto. Ele chega lá, ele vai procurar um lugar de oração. O que seria isso? Era costume dos judeus, onde não havia coro para poder completar uma sinagoga, eles procuravam um lugar de oração. Normalmente havia mulheres, preste atenção, mulheres, vamos chegar aí. Normalmente havia mulheres, quem? Mulheres judias que se casavam com cidadãos romanos, e elas viviam a sua fé de forma particular. Então Paulo vai para um determinado lugar e encontra ali um grupo de mulheres judias. Ele prega elas em uma vendedora de púrpura. Isso não era qualquer profissão. Esse é o primeiro momento que nós vemos Paulo, ele iniciando a missão numa localidade, não mais na sinagoga, pregando aos judeus, ganhando os judeus, convencendo os judeus de que Jesus é o Cristo, mas achando ali uma mulher que é uma comerciante local, uma pessoa de influência local. Vamos ver onde nós vamos chegar. Paulo prega, ela se converte, toda a sua casa, a igreja nasce ali, a igreja de Filipos. Você vai ler depois a carta aos Filipenses, maravilhosa. Nasceu na casa de Lídia, uma vendedora de púrpura. Então você vê duas ações que são relatadas por Lucas de Paulo: a conversão de uma comerciante local e a expulsão de um espírito cultural, que representava o cativeiro espiritual, não só daquela... Eu ia falar rapariga, não ia soar muito bem, né? Não só daquela jovem, mas o cativeiro espiritual de toda uma sociedade mística, esotérica, que cultuava demônios, que praticava adivinhações. Paulo se irrita com aquele expulso demônio daquela jovem, e você vê numa pegada só, Paulo fazendo com que o reino de Deus chegue até uma família de comerciantes, e expulsando o espírito que afligia uma cultura, e um avivamento se inicia em Filipos. Paulo é preso, Paulo e Silas, você conhece a história, com muito louvor na cadeia, mas um carcereiro que se converte, uma família inteira batizada. Paulo tem que sair da cidade de Filipos, ele segue, ele avança. Então ele vai para Tessalônica, a segunda cidade ali, mais importante da província da Macedônia. Em Atos 17, você vai ver, não se cansa da Bíblia, vamos comigo. Atos 17, quem começou o ano bíblico esse ano aí? Vamos lá. Vamos gente, vamos igreja, aproveita que está no início do ano ainda, dá para poder pegar o tempo perdido. Atos 17, 4 a 7, você vai ver, Paulo chega a Tessalônica já tem comunidade judaica, tem sinagoga. Paulo vai, salvação primeiro aos judeus, ele vai pregar aos judeus. Aí chega lá, versículo 4, alguns desses judeus foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Cadê as mulheres? Estão aí? Vamos lá de novo. E muitas distintas mulheres. Por que a Bíblia dá esse detalhe? Deu lá em Filipos e deu esse detalhe aqui de novo. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu voltar para o tabuleiro de xadrez. Você vai sair daqui querendo aprender a jogar xadrez. Deixa eu voltar para o tabuleiro de xadrez. Vamos lá, alguém que conhece, que sabe arrumar um tabuleiro de xadrez aí, me diz, o que é que tem do lado, né, no centro está ali o rei, do lado dele a rainha. O que é que tem do lado da rainha e do lado do rei? Bispos, sacerdotes. Dentro de uma Europa medieval católica romana, bispos.
Se você estudar a estratégia de evangelização da igreja medieval, você vai ver que uma das estratégias mais utilizadas por eles era implantar bispos em cortes reais. Não está por um acaso um bispo do lado do rei e um bispo do lado da rainha. Eles implantavam bispos em cortes reais. Mas normalmente o rei era um fanfarrão, beberrão, mulherengo, né? Não queria saber de nada com nada, adorador pagão, adorador de um monte de deuses promíscuos, porque os cultos eram promíscuos. Então, qual era a estratégia que eles mais utilizavam? Eles ficavam ao lado das rainhas. Eles evangelizavam as rainhas. E o que eles evangelizavam a partir das rainhas? As crianças da rainha. Quem são as crianças da rainha? Quem são as crianças da rainha? Os futuros reis. Já se perguntou como a Europa se tornou cristã? Alguém aprendeu alguma coisa há um tempo atrás. Posicione bispos estrategicamente no tabuleiro. Coloque do lado dos reis. Ganha a rainha. Pode ver, estuda a história da Europa, você vai ver exatamente isso. Normalmente a mulher se convertia, se tornava cristã. O rei não. Algumas mulheres conseguiam converter seus maridos. Outras não, mas deixavam os seus filhos como pupilos de bispos, de sacerdotes, de monges, alguma coisa. E eles eram catequizados na fé cristã. Então, quando eles se tornavam reis, o que eles eram? Reis cristãos. Um rei cristão, um reino. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Atira nas cabeças, você ganha a guerra. Talvez o conceito pareça estranho para você, mas você só está na igreja hoje, direta ou indiretamente, por causa dessa estratégia dos nossos antepassados. Porque algum dia alguém pensou que o evangelho deveria chegar dessa maneira. Se nós ficarmos lutando só aqui embaixo, um abismo chama outro abismo, nós não vamos conseguir transformar. Por que o Brasil está como está? Muitas vezes, como explica o fenômeno chamado Brasil? Uma igreja cheia do Espírito Santo, explosiva, jovem, com um número gigantesco de crentes evangélicos da Silva Sauro, em um país inundado em corrupção, em um monte de porcaria, imoralidade. Como que explica isso? Eu vou te explicar de uma forma bem simples e bíblica e estratégica. Nós fomos bons evangelistas, de casa em casa, mas esquecemos de mirar as cabeças. E enquanto nós ensinávamos os nossos filhos em casa a irem à igreja, os professores os desencaminhavam da fé. Os artistas os desencaminhavam da fé. Está entendendo? E nós dizíamos, né? Não era assim que se dizia antigamente? Isso não é área para crente estar. Crente não deve estar ali, crente não deve estar lá, crente não deve estar lá. O diabo, beleza, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E todas as áreas que influenciavam a sociedade de uma forma generalizada, nós deixamos na mão do diabo. E ficamos aqui fazendo evangelismo de faca. Corpo a corpo. Vamos ganhar aqui, vamos ganhar ali, vamos ganhar aqui, vamos ganhar ali. Mas o que acontece? Aí em um determinado momento a igreja brasileira, que era normalmente de origem humilde, pobre, né, porque foi evangelizada nas favelas, foi evangelizada nas ruas, foi tirada das drogas, ela começou a tentar que ela precisava fazer alguma coisa. Então entrou a teologia da prosperidade. Não, porque você vai ser rico, você vai ser cabeça, porque você foi chamado para ser cabeça e não cauda. E aí o que nós fizemos? Nós acabamos com um simples evangelho, que pelo menos se pregava o evangelho, salvação, nas ruas, nas casas, nas famílias, e envenenamos a igreja com amor pelo mundo.
Nós não precisamos eleger um presidente cristão, nós temos que ganhar os presidentes. A missão é ainda evangelística. Nós não precisamos de empresários cristãos, nós temos que ganhar os empresários. Você está entendendo? Nós não vamos ganhar essa guerra envenenando a igreja com amor pelo mundo e com desejo por poder, dinheiro e posição e fama. Nós ainda temos que ser os pregadores do evangelho. A missão sempre foi e sempre será evangelística. Mas é o evangelho que tem que alcançar do morador de rua ao morador da cobertura. Temos que ganhar a todos. E o que acontece quando nós ganharmos as cabeças? Nós vamos ver um efeito dominó acontecendo na sociedade. Está entendendo? Hoje eu vejo a igreja querendo chegar nesse objetivo que eu estou pregando. A mensagem até aqui está muito parecida com algumas mensagens que eu ouço por aí. Mas a partir daqui eles começam a intoxicar a alma da igreja com ganância. Você não foi chamado para ser grande nesse mundo, você foi chamado para ser grande aos olhos de Deus. Você não foi chamado para ser rico nesse mundo, você foi chamado para ser rico no céu. É isso que Jesus pregava. E o que? Então é pecado ser rico? De maneira nenhuma. Mas esse não é o nosso chamado. O nosso chamado é pregar o evangelho. O nosso chamado é amar Cristo e levar o amor de Cristo às pessoas. E o que acontece se chegar a todas as pessoas? Estão me entendendo? Alguém está acompanhando por mim? Ficou um pouquinho agridoce agora, eu sei. Ficou agridoce, estava menorzinho no início. Mas desculpa, eu não posso negligenciar o evangelho, porque sem isso, eu nem quero vocês na Europa. A Europa é muito convidativa para quem ama o mundo. Eu conheço missionários que vão para lá e se desviam. As pessoas vão lá para fazer missão, daí a pouco volta sem um casamento. Por quê? Porque chega lá, tudo tão bom, tudo tão fácil, tudo tão atraente. E a pessoa viveu um evangelho aqui que ensinou ela a vida toda a amar o mundo e as coisas que estão no mundo. Mas o que acontece se alguém ama o mundo e as coisas que estão no mundo mesmo? O amor do Pai não está nele. Pode até ter obra, mas não tem o primeiro amor e nem as primeiras obras. Não tem as obras que colocam Cristo em primeiro lugar. Não tem, porque não ama a Deus acima de todas as coisas. Está me entendendo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muitas mulheres foram usadas, as mulheres distintas que receberam o evangelho foram usadas para ganhar reinos inteiros. Então no versículo 6, e eu vou meio que encerrar por aqui. No versículo 6, digo meio que encerrar porque sabe, quando o pregador fala que vai encerrar, segura mais um pouquinho, demora mais um pouquinho ainda. Eu sou mais honesto, eu vou meio que encerrar. Versículo 6. Porém, eles começam ali um tumulto em Tessalônica. Então eles vêm e falam lá no final do versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Olha o poder, olha a mensagem, olha como o mundo entendia a mensagem que Paulo e os apóstolos estavam pregando. Eles não estavam falando, eles estão pregando outra religião, eles estão pregando outros costumes, eles estão pregando outra cultura. Não, eles estão afirmando que Jesus é um outro rei. Eles estão colocando o mundo de ponta cabeça. E a fama deles já tinha chegado nesses caras que estão transtornando o mundo, chegaram até nós. Eles estão indo por todo o Império Romano, por todo o Império de César, dizendo que Jesus nasceu para ser rei, que Jesus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores.
E a mensagem que eles pregavam não era de um salvador pessoal, era de um Senhor e Salvador. Era de alguém que morreu e com seu sangue te comprou para Deus, você não é mais seu. Era de um reino do qual você se torna propriedade dele, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Era um chamado à militância, era algo que nos convocava a algo muito maior do que as nossas vidas. Éramos transportados de um império das trevas e plantados no reino do Filho do seu amor. Então de repente, a minha vida deixa de ser avulsa nesse mundo e passa a se tornar parte de um pacote muito maior, chamado plano de Deus, para o reino das nações. E a convicção com que esses homens pregavam o reino de Deus abalou aquele mundo. Então finalmente eles chegam em Corinto. Depois dali ele passa por Atenas, mas deixa eu pular Atenas, né? Bereia, Atenas, e chega em Corinto. E em Corinto a Bíblia fala que Paulo ele encontrou então Áquila e Priscila. Chegamos, eu não esqueci de Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila, o que eles eram? Eles eram fazedores de tenda. Áquila e Priscila não aparecem na Bíblia como apóstolos, como profetas, como evangelistas. Eles aparecem na Bíblia como fazedores de tenda. Eles eram empresários, empreendedores. Paulo chega em Corinto sem dinheiro, sem equipe. A equipe dele tinha ficado em Bereia. Mas ele tinha uma profissão que ele tinha deixado para trás para poder pregar o evangelho, mas sempre que era oportuno, ele podia usar a sua profissão. Não é pecado. Então ele conhece esse casal. A Bíblia não fala se eles já eram messiânicos ou não, só diz que eles eram judeus, que tinham vindo de Roma. Eu particularmente acredito que não, senão teria sido citado. Para mim faz mais sentido que Paulo chegou até eles, e então Paulo os discipulou no caminho de Cristo. E esses homens se tornaram a chave que faltava do ministério de Paulo para destronar o trono de Satanás na Ásia Menor. Essa volta toda, esse caminho todo, fez com que Paulo entendesse algo. Eu falo que Paulo fica ali 1 ano e meio, por causa daqueles homens. A Bíblia fala assim, o Espírito Santo chega a ele no sonho e fala assim: Paulo, fica tranquilo que nessa cidade você não vai precisar sair correndo não. Por que em Corinto ele não precisava sair correndo? Porque nas outras cidades Paulo era um estrangeiro. Eu sou um missionário estrangeiro, eu sei qual que é a realidade de um missionário estrangeiro. Você muitas vezes não é bem quisto. Você é um estranho anunciando uma mensagem estranha. Mas agora Paulo tinha se tornado um local. E ele tinha ganhado o povo local. O comerciante local. É a famosa, usada dentro da missiologia, pessoa de paz. Quando Jesus enviou seus apóstolos, ele ensinava: vai lá e procura uma casa, um homem de paz, e fica nessa casa. Quem é esse homem de paz? É uma pessoa local. É uma pessoa que é conhecida, bem quista na sociedade em que ela vive, e que ela é uma pessoa chave. Se você ganhá-la, você ganha a comunidade. Sabe a pessoa que se você ganhá-la, você ganha a cidade? Se você ganhar, você ganha a rua. Existem pessoas que são chave. E se você se mover profeticamente, por estratégia, você vai localizar pessoas assim. E Áquila e Priscila se tornaram essa casa de paz para Paulo. E ali Paulo era um comerciante por um tempo. Depois ele passou a pregar o evangelho em tempo integral. Mas Áquila e Priscila continuaram sendo comerciantes. E aquilo se tornou uma base tão boa para Paulo, que quando Paulo foi para Éfeso, adivinha quem a Bíblia diz que Paulo levou? Áquila e Priscila. E o Paulo, que estava com tanto anseio de pregar em Éfeso, prega um sábado na sinagoga e parte para Jerusalém. E deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Por meses. Quando ele retorna, já tem uma igreja na localidade. Então começa um grande avivamento. Quando eu cheguei em Portugal, eu falei que eu recebi 2 palavras. A primeira foi a respeito, como eu já falei anteriormente, a respeito de observar a vida de Paulo.
Mas a segunda foi a respeito de Áquila e Priscila. E eu tenho orado e eu tenho entendido isso, que o Brasil precisa se mover estrategicamente, aprender a enviar, não só os Paulos, mas enviar também os Áquilas e Priscilas. Enviar pessoas, sabe, talvez você não se veja como missionário, e talvez essa fosse a crise de Áquila e Priscila. Talvez eu esteja falando com alguns Áquilas e Priscilas aqui. Eu não sou missionário, eu sou padeiro. Meu negócio é fazer pão. Essa é a minha vocação. Mas quem faz pão no Brasil, faz pão em Portugal. Faz pão no Japão. Faz pão em Moçambique, faz pão nos Estados Unidos, faz pão em qualquer lugar. Essa semana eu estava aqui no Mevan, em Itajaí, e me procurou um casal que eles estão iniciando uma franquia. Na verdade, eles já iniciaram uma franquia que está prosperando muito. Eles estão prosperando muito em São Paulo, com uma franquia de uma fábrica, de implantação de fábricas de bolos artesanais. Eles implantam fábrica, toda a estrutura, montam a fábrica, para que essa fábrica forneça para lojas que queiram ser representantes desses bolos artesanais. Eles estão com um projeto que está bombando já em várias partes do Brasil. E eles chegaram para mim com lágrimas nos olhos dizendo: Rafael, eu preciso conversar com você. Por quê? Porque Deus falou para a gente que nós precisamos ir para Portugal. E a nossa empresa é missional. Nós queremos montar uma fábrica lá. E eu compartilhei com eles a palavra de Áquila e Priscila. Eu falei assim: eu estava esperando por vocês. Porque Deus me falou que vai esse tipo de pessoas para lá. E eles não são os primeiros, já foram alguns. E estão indo outros. Pessoas que estão entendendo que nós podemos e devemos tocar as nações. E precisamos fazer isso com as ferramentas corretas, com estratégias corretas. Talvez você nunca tenha pensado, talvez você tenha um sonho de viajar para a Europa, comer pão com mortadela debaixo da Torre Eiffel. Quem teve esse sonho já na vida? Então, mas talvez você nunca tenha pensado, falou assim: eu para a Europa, não sei o quê. Como a minha vida pode ser tão relevante? Mas pode. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui, talvez essas pessoas não estejam aqui, estejam assistindo por ali, talvez não estejam nem aqui, nem ali, mas vão ser alcançadas através de vocês. Mas eu senti no meu coração que eu devia partilhar essa palavra com essa igreja. Por quê? Porque eu estou vendo pessoas que praticam o que ouvem. Então eu estou vendo pessoas que já entenderam o que quer fazer missão de forma fazer, né, empreendimentos de forma missional para missão. Pessoas que vão transformar a cidade onde estão. E é esse tipo de pessoas que Deus envia para outros lugares. Eram pessoas que estavam transformando Jerusalém, que Deus enviou. Eram pessoas que estavam transformando Antioquia, que Deus enviou. Estão comigo? E nós vemos uma igreja, sabe, tão cheia, tão repleta de pessoas, mas que às vezes nós não temos a consciência de que há tão pouco espaço aqui em cima, e há tanto espaço lá fora. Queremos exercer ministério aqui? Um dia uma chama ardeu no meu coração. Eu poderia estar no Brasil, poderia estar construindo meu próprio ministério, eu poderia estar na minha igreja local aqui, poderia estar pregando em grandes conferências no Brasil, e nada contra quem está fazendo isso, entenda de forma correta o que eu quero dizer. Mas eu entendi que tem muita gente no Brasil para fazer isso. Mas que os meus 5 pães e 2 peixinhos vão fazer muito mais sentido no lugar onde não há igreja. Num país que tem menos de 3% de evangélicos. Você está entendendo a realidade? 3%, meu irmão. Em nações não alcançadas, que precisam ser reevangelizadas, como as nações da Europa, ou como em Portugal. Mas o que pode fazer? Pessoas que entendem a missão, falam assim: eu vou me mover para esse lugar, eu vou me plantar nesse lugar. Assim, Paulo entendeu aquilo, e eu comecei a orar naquele momento para isso. Senhor, eu amo levar jovens para poder pregar o evangelho nas ruas lá. A gente faz a expedição,
vai gente de todas as idades, jovens de todas as idades. Nós saímos para a rua, estava conversando com o pastor Rafael, falei assim, meu xará, né? Rafael Cunha. Indo para a rua, a gente ama ir para a rua, orar pelos enfermos, curar os enfermos, expulsar demônio, pregar o evangelho. Mas isso é tão pouco para transformar uma cultura. 5 anos lá e é tão lento esse processo. Por quê? Porque eu ainda sou um estrangeiro, um peregrino numa terra, pregando uma mensagem, transtornando o mundo, anunciando um outro rei. Mas Deus começar a levantar, e eu creio que Deus vai começar a levantar no Brasil, pessoas que vão entender que podem sim tomar as nações por herança, que podem sim ir guerrear contra principados e potestades dominadores desse mundo, nos lugares que têm maior poder de influência sobre o globo, e transformar culturas. Como? Abrindo uma fábrica de tendas e se tornando igreja naquele lugar. Você sabe ser igreja em Sombrio? Glória a Deus. A minha oração é que pessoas como vocês se despertem para poder ser igreja em Portugal. Nós estamos precisando. Amém? Eu quero terminar liberando uma palavra sobre a vida de vocês, porque eu acredito sim. Quem me conhece sabe, eu não bajulo. Não gosto de bajulação, não gosto de ficar perto de bajulador. Mas o que eu vi aqui me impactou muito, e eu quero mesmo incentivá-los, encorajá-los a não terem medo, a tomarem essa cidade para Cristo. E não importa o que digam de vocês, se o coração de vocês for totalmente de Cristo, se Ele é o seu primeiro amor, se as obras que vocês fazem para ter Cristo no primeiro lugar, se vocês nunca deixarem o coração de vocês desviar, e a vaidade entrar no vosso lugar, no lugar de Cristo no nosso coração, tomem essa cidade para Cristo, torne-se um modelo para esse estado, torne-se um modelo para essa nação, e envie missionários para as nações. Amém? Fica de pé no seu lugar. Deus fala sobre, em Atos 6, Deus fala sobre homens que foram levantados para fazer um trabalho logístico. E às vezes nós espiritualizamos, porque a palavra no grego é diácono, e as pessoas falam, eles eram diácono. Não tinha nada a ver com o cargo de diácono. Eles estavam fazendo um trabalho logístico, um trabalho social, a distribuição de alimentos para as viúvas, para as famílias carentes da comunidade. Eles não estavam escolhendo pastores, presbíteros, apóstolos, profetas, evangelistas cheios do fogo. Eles estavam escolhendo pessoas para cuidar de logística. E qual é o critério? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isso é um padrão para cristão comum influenciar a sociedade que vive. Isso é padrão para cristão comum. Não basta ter um negócio na cidade, você tem que ter boa reputação em primeiro lugar, para representar bem o Cristo que morreu por você. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, porque sem Ele você nada pode fazer. E ter sabedoria para a área que você vai trabalhar. E esses homens não só fizeram um excelente trabalho com as viúvas de Jerusalém, como pelo menos 2 deles entraram para a história como homens que eram tão cheios do Espírito Santo que não conseguiam só entregar a comida para a viúva. Eles curavam os enfermos, operavam milagres estrondosos, pregavam o evangelho pelas ruas. Olha a vida de Filipe, é extraordinária. Filipe, obreiro completo, cuidava das viúvas, era um evangelista cheio de poder, cheio de sinais e prodígios, sabia enviar missionários. Ele enviou o eunuco para a Etiópia.
e não perdeu a família. A Bíblia fala que ele tinha 4 filhas profetisas. É um exemplo completo de um cristão comum. Quantos cristãos comuns nós temos aqui? Então levante as suas mãos e comece a pedir para que o Espírito Santo te incendeie essa noite com essa chama missionária. Que Ele te incendeie com o primeiro amor. Que Ele te incendeie com o primeiro amor. Que te encha do Espírito de poder para manifestar Cristo em Sombrio, em Santa Catarina, no Brasil e nas nações. E se o Espírito Santo estiver chamando pessoas hoje aqui para Portugal, como chamou Paulo para Macedônia, eu oro para que o Espírito Santo bote o fogo dentro de você, que não te deixe em paz, que te consuma e que te conduza e que te dê sabedoria para ser conduzido nos próximos anos. Porque missão não é feita com precipitação, é feita com planejamento estratégico, com direção do Espírito Santo, com concordância com a liderança local, com a igreja, com a palavra, acima de tudo com a palavra do Senhor. Pai Santo, derrama o teu fogo nessa casa, incendeia os corações daqueles que aqui estão, dos que estão lá fora, dos que estão assistindo. Incendeia o coração, Senhor. Senhor, eu oro por essa igreja missionária, Senhor. Eu oro para que essa igreja missionária, que chama que o Senhor plantou aqui, que não pare nessa circunvizinhança, Senhor, mas que chegue até os confins da terra, para que atravesse o Atlântico, que toque o velho mundo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria a homens e mulheres aqui, para poder destronar principados e potestades e dominadores, para combater a guerra onde estão os cabeças. Coragem, coragem, coragem para se apresentar diante dos reis e dos poderosos desse mundo tenebroso, como Paulo, que apelou a César, que pregou o evangelho a governadores, a reis, a imperadores, porque ele sabia, ele sabia que guerra que ele estava lutando. Sim, Deus, acende essa chama missionária nessa casa, aumenta, Senhor, a chama em cada coração. E Pai, eu oro para que o Senhor guarde, Senhor, essa semente preciosa que o Senhor liberou aqui hoje, em nome de Jesus, porque ela é poderosa para transformar e para fazer tudo o que te apraz. Em nome de Jesus, que essa casa seja chamada casa de oração. Que aqui seja como Antioquia, onde as pessoas sejam chamadas de cristãos por causa de quem elas seguem, com quem elas se parecem e quem elas representam. Sim, Deus, faz em Sombrio o que tu fizestes em Éfeso. Faz em Sombrio o que tu fizestes em Éfeso, através de Paulo, de Áquila e de Priscila, e de todos os irmãos ali. Faz o que tu fizeste em Filipos, através de Lídia, de uma comerciante, vendedora de púrpura. Toma o comércio dessa cidade, com homens e mulheres com boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Toma a área pedagógica dessa cidade, com homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Toma os cargos elegíveis dessa cidade, com homens e mulheres de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Faz poderosos se renderem a Ti, Senhor. Faz os grandes aos olhos dos homens entrarem por essas portas e se jogarem nesse altar, prostrados, reconhecendo que Jesus é o outro rei. Ele é o verdadeiro rei. Faz os senhores dessa cidade reconhecer o Senhor de senhores através dessa igreja. Faz os reis dessa cidade reconhecer o Rei dos Reis através da pregação do evangelho dessa casa, Senhor.
Senhor, mantenha as mãos limpas e o coração puro na vida do pastor Joaber, da sua esposa, dos seus filhos, dos pastores dessa casa, dos ministros de louvor, dos obreiros, diáconos, de todos, das crianças dessa casa. Mantenha as mãos limpas e os corações puros, para que eles não apenas possam subir, mas permanecer nesse lugar. Que nunca seja um objeto de escândalo nessa cidade, mas que seja objeto da glória do Senhor. Sim, Deus, eu clamo por essa igreja, Deus. Eu clamo por essa igreja, Deus. Eu clamo, Senhor, por esse coração como Davi, esse homem que dança como Davi, que arrebata o teu coração com tanta paixão por ti, que não se apega às suas vestes reais, a títulos, ou seja, qual foi a importância, mas que ama o Senhor sem vergonha. Sim, Deus, um homem segundo o teu coração, Senhor, guarda a vida do Joabe nessa cidade, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Que possa haver o mesmo desespero que havia no coração de Raquel, se eu não estou equivocado. Dai-me filhos, senão eu morro. Que o Espírito Santo nos ajude a passar de uma igreja consumista para uma igreja que gasta a sua vida pela justa causa. O porquê existimos, o porquê somos uma comunidade de fé, o porquê disso tudo. Pior perca da vida não é a morte, mas aquilo que morre dentro de nós enquanto estamos vivos. Que possa voltar o propósito, a causa, porque nós nos reunimos. Talvez para vocês, algumas pessoas não têm talvez muito acesso a isso, mas a gente sabe o quanto Deus falou conosco nesta noite. O quanto o Espírito Santo é real aqui. O quanto Ele falou conosco. Não se trata de ir para missões porque a gente ama as almas. Trata de ir para a missão porque a gente ama tanto Jesus, que a gente quer tornar isso uma verdade para todos. Vamos embora? Ei, antes de você dormir essa noite, pense nisso. O mundo está se perdendo. E o único que tem a vacina de salvação somos nós. Ninguém tem saída. Só a igreja de Jesus é que mantém esse antídoto. Que nós não venhamos nos tornar ovelhas gordas, diabéticas espirituais, de tão consumista da fé que somos. Mas que nós venhamos deixar a nossa vida se gastar dia a dia como uma vela. Amém? No mínimo devemos ser sinceros, para não correr o risco de sermos hipócritas. No mínimo devemos ser sinceros com a nossa realidade. Aquilo que a gente não consegue ser hoje, que nós possamos criar um plano, receber um plano do Senhor, para nós nos tornarmos. Amém, queridos? Que o Senhor nos livre de toda vaidade, que nós possamos realmente ser verdadeiros. Obrigado, pastor Rafael. Hoje de manhã o Espírito Santo falou conosco aqui, pelo pastor Valci, um amigo aqui dessa região. E o Espírito Santo falou que nesses 8 dias o Senhor iria virar uma chave aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está virando essa chave. Deus vai levantar muitos fazedores de tenda. Muitos. Para a glória do Senhor. Amém? Amém? Você tem uma palavra? Se você não tem uma palavra, a partir de hoje você tem uma. Porque o pastor liberou uma palavra que pegue essa. Se você não tem, senão essa palavra vai ser minha. Vamos embora, gente.
Amanhã nós estamos de volta aqui. Glória a Deus. Para mim, os 8 dias poderiam encerrar hoje, porque o fechamento começou pelo início. É tudo que eu precisava ouvir para esse ano e para a minha vida. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos dê saúde, porque o nível de loucura é muito grande. Precisamos de muita saúde. O nível de loucura é muito grande, irmão. Muito grande. Prepare-se, você que é estilista, você que é cortador, você que é modelista. Prepare-se. Prepare-se. Sua vida vai fazer sentido. Vai perder graça para você ganhar dinheiro, se não for para fazer um propósito de salvar alguém. Tenho certeza disso. Amém? Porque o dinheiro não nos domina, é que o Senhor vai nos dar. Porque Ele não nos domina, o Senhor vai nos dar. Mas dependendo do Senhor, levante a sua mão. Obrigado por ficar conosco esse tempo aqui. Foi muito importante. Um abraço para você, uma boa semana. Amanhã à noite nós estamos aqui, a partir das 7:30 da noite. Que Deus te abençoe poderosamente. E que você queime muito em nome de Jesus. Eu preciso encerrar, irmão, mas minha vontade não é encerrar. Preciso encerrar por causa do horário. Respeitar as mães que estão com as crianças aí. Mas está queimando de uma forma que você não faz ideia. Diga assim: já acabou. Pode continuar. Entendeu? Isso. É só você pedir para o Senhor essa noite revelar por onde que você vai começar. Tá? E a gente continua. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Hoje, amanhã e sempre, no Brasil, em Portugal, na Amazonas, Ele é Rei. Obrigado a todos, senhoras e senhores, boa noite. E até amanhã, se Jesus não voltar.